Irmãos e irmãs, familiares, amigos da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que estiverem vendo este vídeo, dê o seu like, compartilhem, comentem. Esta semana, na designação do Vem Segue-me, um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no ano de 2022, estamos estudando o Velho Testamento, começando em Gênesis, e também estamos estudando um livro da igreja, Pérola de Grande Valor. Então, essa semana estamos estudando Gênesis 1 e 2, e na Pérola de Grande Valor estamos estudando o livro de Moisés 2 e 3 e o livro de Abraão 4 e 5, que fala sobre a criação. Aqui na Bíblia, começando no versículo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Então este foi o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, a manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre o dia e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias
e todo réptil de alma vivente, que as águas produzem abundantemente, produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, e o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis, e bestas feras da terra, e conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domines sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda ave que dá fruto, de ave de semente, se-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia sexto. Assim os céus, a terra e tudo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então este é um dos relatos da criação, do estudo dessa semana do Vem Segue-me em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se você é um amigo da igreja, quer aprender um pouco mais a respeito da doutrina da igreja, contacte um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou procure os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sou grato pelos ensinamentos da igreja e por estar perseverando e este ano aprendendo um pouco mais sobre a criação na designação desta semana. Compartilho meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.